Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com uma das autoras da Agenda Ambiental do Porto de Santos, Maria Fernanda Brito Neves, e vem falar para a gente dessa agenda muito importante para a nossa cidade e também vem falar um pouquinho de uma arquitetura sustentável, que é algo muito importante da gente estar falando, não é verdade, Sim, Fernanda? é verdade. O que é a agenda ambiental? Como a gente tem nossas agendas pessoais e anotamos nessas agendas nossos compromissos, né, o que pretendemos fazer, as agendas foram pensadas para que, na época, né, na Eco 92, sobretudo, a Agenda 21 foi pensada para que os municípios elaborassem planos, metas, ações para o seu desenvolvimento ao longo do século XXI. Por isso, a Agenda 21. Então, nada mais é do que aquilo que a nossa agenda faz de um jeitinho assim, tão, né, individual, ali de uma forma coletiva, né, através sempre de processos participativos, né, em que a população interfere e diz o que quer, diz o que deseja. Essa agenda, então, como ela é uma agenda para um porto, ela também tem esses princípios, né, planos de metas, ações, para o desenvolvimento sustentável do Porto de Santos, né? A atividade portuária, respeitando o ambiente, muito embora cause impactos. Então, como fazer para controlar? E você pode dar para nós ou para o nosso telespectador algum exemplo, por exemplo, dentro dessa agenda, de algo que ela possa conter? Foram elencados 16 temas. Então, posso te dar como exemplo, o tema que fala da poluição do ar, que as atividades portuárias causam, né, sobre as emissões atmosféricas, por exemplo. O tema dos efluentes líquidos, questão, que legal. Por exemplo, do óleo. O tema da água de lastro, o tema dos resíduos. Né? Tem bastante tema coisa. dos passivos ambientais, né? É aquela poluição pretérita, podemos chamar assim, né? Do passado, mas que ainda está lá instalada. Ela precisa ser tratada de alguma maneira. Bom, né? Muita remediada. Coisa ainda sendo trabalhada, Muita coisa sendo trabalhada e ela é um ponto de partida importante, porque basicamente ela estabelece quais são as ações, quem são os responsáveis para desenvolver essas ações. Então isso já gera um comprometimento, né? Quem vai realizar aquilo? E o prazo. A agenda é isso, né? É isso que a gente faz na nossa agenda. Essa agenda, basicamente, cada tema desses tem uma espécie de um quadro, né, no final de cada tema, e que vai estabelecer essas 3 colunas: ações, os comprometidos, os responsáveis sobre aquele assunto e o prazo. Vamos falar agora sobre arquitetura sustentável. Vamos falar sobre isso. Falar sobre isso. O que é arquitetura sustentável? Aquela que permite, né, que nós tenhamos a sustentabilidade, né, tanto no projeto de arquitetura como na execução. Né, mas isso obra. É um modismo ou sempre teve essa preocupação? Olha, essa é uma ótima pergunta. Né? Ótima pergunta. A arquitetura, Mônica, ela sempre teve essa preocupação. Né? Os arquitetos, eles sempre tiveram a preocupação de considerar o entorno, né, que é a primeira coisa que a gente avalia quando vai pensar no projeto. Então, isso, inclusive no ensino de arquitetura, né, nas universidades, já se pratica isso desde sempre. Você tem que pensar como é que é esse entorno, em que ecossistema nós estamos trabalhando, que tipo de bioma, que tipo de ecossistemas temos, né? Qual é a fauna, qual é a flora, enfim, pensar no entorno, porque a arquitetura não pode agredir esse ambiente, ela não pode agredir esse entorno. Ela é uma intervenção no ambiente, mas ela deve ter harmonia com esse ambiente. Agora, quando é que surgiu, Fernanda, esse movimento de maneira mais assim sistematizada, organizada, vamos dizer assim? Aí sim, já para o fim, na virada do século. Né, finalizando a década de 90 e iniciando anos 2000, aí nós temos, de uma maneira organizada, esse tema consolidado dessa forma, quer dizer, arquitetura sustentável, pensando em outros parâmetros além, né, dessa consideração do projeto e o seu entorno. Então,
Aí foram inseridas as questões ligadas aos materiais que vamos utilizar. Essa sempre foi uma preocupação, usar materiais sustentáveis e do entorno também. Mas cada vez mais as tecnologias vêm nos trazendo a possibilidade de trabalhar materiais que provoquem menos impacto. Mas então, que princípios que podem ser aplicados para a gente alcançar essa sustentabilidade? Então, novas tecnologias para os materiais de construção, para as técnicas construtivas, para evitar as emissões de GE e a produção de resíduos. Isso é uma coisa muito importante dentro da questão de uma obra, né, de um canteiro de obra. Fernanda, as cidades podem ser sustentáveis? É possível, né? Mas o que a gente tem são iniciativas de sustentabilidade que vão iniciando por bairros, né? Por quarteirões. Vem muito do desejo da população. Uhum. Não dá para um governo municipal, por exemplo, né? Exigir, olha, daqui para frente nós vamos ser sustentáveis, bota umas leis lá, traça umas políticas públicas. A população tem que compreender o que é aquilo. Claro. Tem que ser um trabalho de conscientização, de educação ambiental, e tem que desejar essa sustentabilidade e viver essa sustentabilidade. E tem alguma relação com o termo ecologia urbana? Tem relação. É um termo recente, né, uma expressão recente que vê o meio urbano, a cidade, a urbis, como algo que se integra aos ecossistemas, né? A tudo que existe em termos de fauna, flora, os ecossistemas que estão ali envolvidos. Agora, me dá um exemplo, você consegue me dar exemplo de cidades sustentáveis? Eu sei que eu já visitei algumas maravilhosas, né? Sim. Barcelona. Recentemente esteve na Alemanha, você deve ter visto muita coisa. Na Alemanha, a gente tem um exemplo que é Freiburg. Eu acho que é Freiburg, não Freiburg. Mas, enfim, é uma cidade que é tida como a mais sustentável do mundo. Né? E a população faz questão de dizer isso, porque eles transformaram aquela cidade de um jeito maravilhoso. E são iniciativas simples. Né? O que eles têm de energia eólica é uma coisa maravilhosa. Todos os lugares você vê, as casas todas com aquele negócio do sol, né? De energia para captação. Energia solar, para transformar em energia ou aquecer a água. Todas as garrafas PET são retornáveis, o lixo todo é reciclado, não é? Ciclovias, as pessoas andam mais a pé. Agora, para andar a pé, a cidade tem que ser convidativa, tem que ser arborizada. Mas não é só isso, você tem transporte de qualidade, quer dizer, né? Você pode andar de ônibus, você pode andar de trem, né? Segurança. É outra história, né? Isso é um bairro em Londres, é como um conjunto, né, um conjunto de prédios, né, mas que tem várias iniciativas de sustentabilidade, as células, os telhados lá com célula fotovoltaica, eles próprios geram a sua energia, né? Aqui consome, inclusive, sobra energia, né? A gente chama isso de microgeração. É um bom exemplo, né, de se trabalhar a sustentabilidade, os bairros, os edifícios gerarem a sua própria energia. Olha que interessante. Para não ter que consumir. Quando você entra num apartamento, você já é no interior do apartamento do BEDZ, você entra, tem esse visorzinho que fica na altura dos olhos de qualquer um que entre, inclusive das crianças, né? Para observar quanto quanto a família está consumindo de energia. É importante você ver, hoje os projetos eles precisam contemplar, principalmente nos edifícios, um lugar para pôr o lixo reciclável. Sim. Uma vez que a coleta seletiva ela acontece, em geral no máximo 2 vezes por semana. Então, não pode misturar o lixo comum com o lixo que vai para a reciclagem. Sim, porque se não houver essa preocupação e esse incentivo, fica muito complicado. As pessoas acabam não tendo essa... Exatamente. Né? É um estímulo, sabe, Mônica? E se não tiver, o estímulo deixa de existir. Esse é um excelente exemplo, isso que nós estamos falando agora, né? Do arquiteto planejar um localzinho ali para isso, é um exemplo de como a arquitetura pode e deve ser transformadora nesse sentido. Quer dizer, a arquitetura fazendo educação ambiental, fazendo conscientização. Muito bom conversar com você. Eu que te agradeço a oportunidade. Fiquei muito contente
também. E vamos ter outras oportunidades. Se Deus quiser. Vamos ter. Muito Agradeço obrigada. muito a oportunidade. Obrigada, Mônica. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver.